Nós vamos então retomar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Nós estamos no item número 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros, e nós vamos continuar a partir da questão 967. Nós vimos no estudo anterior a 965, 966 e 967, né? A 965, as penas e gozos da alma após a morte, tem alguma coisa de material? E aí respondem para nós que não podem ser material, desde que a alma não é de matéria. Na 966, dentre outras orientações que os espíritos deram, por que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e dos gozos da vida futura? Ou seja, imaginar um mundo espiritual do modo como para nós é conveniente, levando para o mundo espiritual as ideias que nós alimentamos aqui no mundo físico. Imaginamos que as recompensas serão materiais e com os prazeres grosseiros que nós vivemos aqui no mundo físico, assim como o sofrimento também, sofrimentos relativos ao corpo físico, né? Então, os espíritos colocam que a nossa inteligência ainda não é suficientemente desenvolvida. E ele faz uma comparação, colocando aqui que a criança compreende da mesma maneira, né? A criança cria na sua realidade, na sua imaginação, uma realidade de prazeres infantis. E nós, adultos mais encarnados, criamos também uma realidade de prazeres adultos estando encarnados. No 967 que nós vimos, Kardec perguntou em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Então nós lemos aqui esse esclarecimento e nós deixamos pendente a orientação de Miramês a respeito desse tema. E eu, como eu comentei para vocês, eu achei que seria importante nós revermos essa questão para acompanharmos aqui o raciocínio de Miramês, porque para falar dos bons espíritos e da felicidade, né, e da satisfação que esses espíritos desfrutam no plano espiritual, nada melhor do que nós ouvirmos os espíritos dizendo isso do que criarmos aqui as nossas próprias ideias, né, porque mesmo que os espíritos tragam para nós esclarecimentos a respeito desse estado de felicidade no plano espiritual, nós sempre vamos contaminar essa felicidade pura com a felicidade nossa. Quando se fala, por exemplo, então Kardec perguntou em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecer todas as coisas. Então o nosso grau de conhecimento significa o quê? Quer dizer então que se por acaso eu faço um curso superior, faço ali a minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, significa que eu tenho conhecimento sobre todas as coisas? E a resposta é não, eu terei um conhecimento profundo sobre aquele tema específico que eu estudei dentro da minha carreira profissional, dentro da minha carreira acadêmica. Mas o conhecimento do mundo, falar, por exemplo, sobre o curso da humanidade, os valores que ela deve cultivar, o destino, a origem, todas as mudanças, todas as transformações que os seres acabam vivenciando, a relação que os espíritos têm com Deus, a vida no universo. Então, quer dizer, são tantos temas que saem desse tema acadêmico que, na verdade, ele tem pouca relação com o desenvolvimento do espírito dentro do campo moral. Eu me recordo de uma amiga que ela fez um curso de zootecnia, né, aqui pela Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp. E aí então ela fez um curso de pós-graduação e fez ali o seu mestrado, fez o seu doutorado, e no doutorado ela estudou sobre a glicose que tem no leite da vaca. Então você fala assim, olha, eu sou doutor porque eu estudei sobre a glicose do leite da vaca. Então, para aquela área profissional, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista. Mas para a vivência no mundo, qual a importância que nós poderíamos acrescentar sobre a glicose que tem no leite da vaca?
é a mesma coisa que a gente pode colocar nas mais variadas áreas de conhecimento. Então você tem aquele cirurgião que fez ali um doutorado porque ele descobriu uma droga que é capaz de tonificar o coração durante uma cirurgia cardíaca. Ok, qual exatamente o grau de conhecimento que ele tem sobre a vida nessa trajetória terrena? Então nós confundimos muito. Então não é desvalorizando esse conhecimento acadêmico, que é extremamente importante para aquela área de atuação, né, dentro das nossas ciências humanas, das nossas ciências terrenas. Mas quando diz que os espíritos que desfrutam da felicidade em conhecer todas as coisas, está muito além do conhecimento limitado que nós temos aqui. Até porque aquele pequeno conhecimento que um indivíduo alcança na sua pós-graduação, na sua experiência profissional, no plano espiritual, pode ser que não tenha utilidade nenhuma. Porque aquilo que ele estudou diz respeito às ciências do mundo material. Isso é importante para o mundo físico. O seu legado pode ter ajudado alguma coisa, mas para ele, como espírito em evolução, na próxima encarnação ele pode esquecer completamente aquilo que ele estudou. Assim como nós também esquecemos tudo aquilo que nós já vivemos anteriormente. Então esse conhecimento que eu falei para vocês, a ideia que nós temos do mundo espiritual a respeito da felicidade, e por isso eu falei para vocês a importância de nós ouvirmos Miramês, bom dia Marion, de nós ouvirmos Miramês, é para ouvir essa visão de quem está no mundo espiritual, mesmo que não esteja ainda desfrutando essa felicidade plena, mas aqui fala dos bons espíritos, então nós podemos colocar que todos os instrutores que chegam para nós para trazer essa orientação a respeito da doutrina espírita, a respeito de várias outras doutrinas filosóficas, eles desfrutam de relativa felicidade. Então nós não podemos contaminar aquilo que para o espírito é felicidade baseado na nossa felicidade. E ele coloca não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição. Muitas vezes nós nunca vivemos uma experiência com tanta intensidade assim. Então nós não sabemos exatamente o que é o espírito lidar com diversas situações e superar todos esses sentimentos negativos. Nós não experimentamos tudo ainda. Pode ser que na nossa trajetória nós tenhamos aqui uma situação em que desperta de uma forma extremamente intensa esse tipo de sentimento. O ódio. Quem garante que aqui nós não odiaremos ninguém em nossas vidas? Quais são as experiências que nos são reservadas daqui para frente? Será que diante de uma situação tão problemática nós conseguiremos manter o equilíbrio e amar aquele espírito, mesmo diante de uma situação tão dolorosa que ele provoque em nós? Os espíritos que desfrutam dessa felicidade têm uma compreensão muito mais profunda, sabendo exatamente da limitação que cada indivíduo tem. E aí a gente lembra daquela passagem dos evangelhos que fala sobre a crucificação de Jesus, quando ele vê então todas aquelas pessoas, aqueles soldados, todos participando ali daquela que seria a sua execução, e ele diz, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Será que nós teríamos essa mesma simplicidade de ver, por exemplo, na televisão todas aquelas pessoas cometendo crimes, cometendo ali atitudes desequilibradas e tudo mais, e dizer perdoe-o porque ele não sabe o que faz? Então é aí a diferença entre o nosso ponto de vista diante da felicidade do mundo material com o nosso grau de conhecimento e a felicidade com conhecimento mais profundo. Então vou ler rapidamente aqui a resposta, porque senão a gente vai acabar reestudando esse tema de tantas coisas que tem para falar, né? Então consiste em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Porque nós temos ali, como ele colocou aqui, diversos graus de conhecimento, porque cada espírito alcança um determinado nível de conquista de acordo com as suas condições, com os seus conhecimentos, com os seus esforços.
portanto, essas conquistas verdadeiras do espírito vão também proporcionar para ele graus diferenciados de felicidade. E continua. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançam mais que eles, e a ela aspiram, mas isso é para eles motivo de emulação e não de inveja. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham com esse fito, mas com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. Então aqui, vocês se lembram, né? Eu comentei com vocês uma vez que eu ouvi um palestrante, na verdade ele foi entrevistado, ele era um dirigente de trabalho mediúnico, principalmente de trabalhos à assistência a espíritos sofredores, a trabalho de desobsessão e tudo mais. E ele então comentava, né, que os obsessores eles se sentem mais confortáveis quando eles fazem as suas vítimas sofrerem como eles. Não é apenas um desejo de vingança. É porque é aquela história de quando você sofre e você encontra outros que sofrem com você, dá a impressão de que você se sente mais confortável. É aquela história do jovem, né, que vai para a escola, faz uma prova, tira uma nota ruim. Aí ele chega em casa e fala, olha a nota que eu tirei. E o pai diz, mas por que você tirou essa nota? Ah, todo mundo na sala também tirou nota baixa. Então para ele fica mais confortável saber que ele não foi sozinho. Então nesse caso, os espíritos inferiores, aqui os espíritos maus principalmente, conforme é colocado para nós aqui no termo, né? Bom dia, Osmar. Esses espíritos então, eles não têm aquela ideia de aspirar ser melhor. Como eles não conseguem ser melhor, ou serem melhores, eles preferem então trazer para baixo aqueles que estão numa condição melhor. E aí então o sentimento de inveja, o ciúme e outros tantos sentimentos, especialmente baseados no egoísmo. Já os espíritos bons veem um espírito superior e eles se esforçam para poder chegar naquela mesma condição. Estou na 967, Namon, nisso aí. Então essa é a diferença de um para outro. Vamos então aqui para o texto de Miramês, a felicidade dos bons espíritos. Diz assim para nós aqui o texto. Bom dia, Andréia. Então, a felicidade dos bons espíritos, relativa à questão 967. A felicidade dos bons espíritos consiste em ter uma tranquilidade de consciência imperturbável. Eles se desvincularam do ódio por amarem a todos sem distinção. Não têm ciúmes por confiarem em todas as criaturas. Não têm inveja por serem partidários do desprendimento. Não surgem seus pensamentos à ambição, por terem ingressado em todos os movimentos da caridade. Desconhecem todas as paixões inferiores, por amarem constantemente a Deus em todas as coisas. Vivem bem com seus semelhantes em quaisquer faixas de vida. Compreendem as necessidades dos animais e sabem, pela vida que levam, abençoar a todas as dimensões da natureza, respeitando-a como mãe. Então aqui a gente já começa na resposta que os espíritos colocaram lá no Livro dos Espíritos, né? Que a felicidade dos bons espíritos consiste, além do domínio, do controle dessas tendências inferiores, do conhecimento sobre tudo. E aqui nós vemos então que esse conhecimento, por exemplo, fala sobre os diversos movimentos de caridade, fala sobre a necessidade dos animais, fala sobre a natureza, fala sobre os homens, fala sobre o amor, ver Deus em tudo. Então, quando nós vemos Deus em tudo, nós agimos com amor por tudo. E esse tipo de comportamento para nós ainda está bastante distante da nossa realidade. Porque as nossas necessidades ainda são para nós necessidades quase que insuperáveis. Porque nós acreditamos ainda que a nossa vida depende da realidade material em que nós existimos, e não verificar exatamente a imortalidade do espírito. E ele continua: a felicidade do justo é essa. No entanto, tudo isso lhe custou um preço, o do trabalho interno nas câmaras sensíveis da consciência,
lutando todos os dias, minutos, horas sem tréguas, sem que os outros percebessem, e passando por vezes como tolo aos olhos dos intrigantes. Essa frase aqui também, esse parágrafo também é interessante, porque nós vimos nas questões anteriores falando sobre a felicidade dos missionários, por exemplo, que reencarnaram aqui entre nós. Esses missionários que vieram pregar aqui sempre a ideia do amor, da bondade, da caridade, da generosidade, se passavam por tolos aos olhos dos intrigantes. Então você olha para alguém e diz assim, olha, ele é um religioso, ou ele é um filósofo, ou ele é uma pessoa comum, mas é que ele vive dessa forma, que na verdade ele acaba sendo observado exatamente pela sua tolice. Porque essa é a nossa visão, a tolice de não se dar bem na vida, de acordo com os padrões da nossa sociedade. Então essa felicidade teve um preço, e esse preço desse trabalho interno nas câmaras sensíveis da consciência, conforme Miramês coloca para nós, lutando todos os dias, minutos e horas sem tréguas, sem que os outros percebessem. Então nós vemos que esse trabalho interior, ele não apenas é árduo. Bom dia, professor. Ele não apenas é um trabalho árduo, mas ele é um trabalho também silencioso, solitário, imperceptível, ninguém reconhece. Sim, mas na verdade, espera só um pouquinho aqui. Na verdade, Namone, a gente lembra que esse trabalho é contínuo, nós também estamos vivendo esse trabalho. Porque não é difícil, o difícil, na verdade, é todo o caminho. E nós estamos vivendo também nesse caminho de dificuldades, de autossuperação e de autotransformação. Se nós olharmos assim, bom, eu sou uma pessoa de bem dentro da sociedade, me considero relativamente bem, procuro não fazer mal a ninguém, não tenho a intenção de prejudicar ninguém. Isso me coloca numa condição, pelo menos, de uma pessoa bem equilibrada dentro da sociedade. Mas aos olhos daquele que não tem qualquer tipo de valor, não tem nenhum tipo de impedimento que faça com que ele realize as suas ações mais egoístas e destrutivas, eu sou um tolo. Porque ele aproveita a vida dentro da sua visão e eu não aproveito dentro da visão dele. Mas eu aproveito a vida dentro das minhas condições e dentro das minhas possibilidades. Numa nova encarnação, eu terei um aproveitamento melhor, depois um outro aproveitamento melhor. Com essas pequenas conquistas, depois eu vou olhar para trás e perceber, olha o tamanho do caminho que eu já percorri e eu achava que não seria possível. Porque a gente vai viver no nosso dia a dia sem valorizar as nossas conquistas. E isso que é mais importante. No caso desses egoístas, né, essas leis divinas realmente são desconhecidas. E não desconhecidas na teoria, porque nós temos muitos daqueles que conhecem textos bíblicos, por exemplo, mas simplesmente ignoram. Então, na verdade, todos nós estamos nessa conquista diária. A única diferença é fazer com que nós hajamos com mais intensidade e com mais efetividade diante dessa proposta de transformação. Ou seja, eu posso fazer no meu dia a dia as coisas normais que todo mundo faz, tentando não fazer o bem aqui, tentando fazer o bem aqui, tentando não fazer o mal ali. Então eu vou controlando isso normalmente. Agora, quando eu tenho esse conhecimento, eu não apenas faço o bem por acaso e eu deixo de fazer o mal por acaso. Eu tomo a decisão, eu não quero fazer esse mal. E eu tenho a vontade, o desejo, a intenção de fazer de fato esse bem. E aí então nós tomamos decisões. Porque se nós olharmos o nosso mundo hoje, nós vemos que as pessoas vivem de acordo com as ondas, né? As pessoas vão vivendo, olha, como a gente viu, né, no início aqui do nosso estudo, eu trouxe para vocês aquela mensagem, né, de harmonização que falava sobre educação. E logo no começo dizia, né, que alguém usava uma frase, né, a minha educação depende da sua. Então eu vou ser educado se você for educado comigo, eu vou ser generoso se você for generoso comigo, eu vou ser agressivo se você for agressivo comigo. Então, na verdade, eu não estou tendo nenhuma proposta efetiva de transformação, porque eu vou vivendo de acordo com o sabor das ondas. Então nós temos que, no momento em que nós tomamos conhecimento dessa lei,
e tomando conhecimento dessa lei, nós tomamos decisões de agirmos efetivamente para fazer com que ela seja realizada, aí sim as coisas se transformam. Porque aí então eu não ajo de acordo com as ondas. Eu procuro enfrentar essas ondas para atingir meu objetivo. A maioria das pessoas age de uma forma absolutamente cega. Quer um exemplo bastante prático, bastante claro? Quando a gente olha, por exemplo, na televisão, nesse momento de pandemia, quando existe aquela recomendação, se você puder não sair de casa, não saia, porque você pode colocar em risco a sua vida, a vida das pessoas e a vida das pessoas dentro da sua casa. E aí então nós ligamos a televisão e o que nós vemos? As pessoas caminhando pela rua com absoluta naturalidade. E a gente pergunta, mas qual é a responsabilidade que cada um tem em você preservar a sua própria existência, mas principalmente preservar dos outros, já que você pode ser responsável por comprometer a vida dessa pessoa. Ou então a gente coloca no trânsito, saindo da pandemia, vamos para o trânsito. Você dirige de uma forma prudente, você tem cuidado com as pessoas do carro do lado, porque você pode controlar o seu carro dentro das suas possibilidades. O carro estando em ordem, o carro estando com todos os seus sistemas checados e verificados, mas você anda de uma forma imprudente. E você anda de uma forma prudente, você não pode controlar as pessoas, que elas são imprevisíveis. Mas aí você age também de uma forma imprevisível. E aí mostra que você age de uma forma tão natural, sem qualquer tipo de compromisso em fazer com que o mundo seja melhor, que isso acaba sendo até uma ideia, né, um tanto desvalorizada, né, fazer o mundo melhor. Tá, mas o que você está fazendo para o mundo melhor? É muito interessante a gente ver, por exemplo, né, os discursos daquelas jovens belíssimas que participam dos concursos de beleza, né, Miss Universo, Miss América, Miss Brasil e assim vai, né? E aí então nos discursos é assim, o meu desejo é que o mundo seja melhor. E nós, pessoas comuns, também temos esse mesmo discurso. Eu gostaria muito que o mundo fosse melhor. Tá, ok, mas o que você está fazendo para que o mundo seja melhor? Aí então a gente coloca a responsabilidade no outro, nunca para mim mesmo. Quando nós temos o conhecimento da lei, eu falo, não, eu sou agente também dessa transformação. Se o outro não faz, é problema dele, mas eu faço. Aí então nós assumimos o compromisso dessa transformação. Essa é a diferença entre nós termos o conhecimento e vivermos em função dessa conquista espiritual e nós não fazermos nada para isso, esperando que as coisas vão aparecendo para nós de uma forma, né, de uma forma inesperada, de uma forma sortida, sei lá. Bom dia, Gilda. A Cindizinha colocou, né? Até então, essa existência, eu nunca tinha passado por algo que me exigisse o que a gente chama de perdoar o outro, né? Só por situações corriqueiras que a gente consegue desculpar relativamente bem. Recentemente, algo está me exigindo essa coisa do perdão, né? E olha, eu vou confessar, é dificílimo, né? Mesmo racionamento, reconhecendo, né? Mesmo racionalmente, né? Reconhecendo que eu também preciso de indulgência e perdão de outras pessoas, está sendo complicado. Mas a gente acha, não, o espírito bom é aquele que não é egoísta, é aquele que perdoa, é aquele que não tem ódio, até a hora que você é colocado na frente de uma situação. Aí você vai saber se você consegue realmente segurar os seus impulsos, se você tem valores desenvolvidos, ou se os seus valores nunca foram testados. Essa é a diferença de um para outro. Porque no momento em que nós somos provocados, e nesse momento a gente dá aquela respirada e diz, não, eu não posso fazer isso porque eu compreendo as coisas. Eu posso resolver isso de uma forma diferente porque eu vou ficar bem. Ok. Mas para nós é diferente, a gente tem vontade de pular no pescoço e esmagar, passa a noite toda pensando nisso, acorda pensando nisso, e aquele desejo de vingança que não para de crescer. Basta a gente ser provocado. Simplesmente assim. O Elcio colocou, né, nem parecem inteligentes, né, parecem apenas um instinto inteligente, né, para aquela situação que a gente colocou. Né? Pensar apenas em si mesmo, até quando? Né? Pois é. A pandemia está aí para isso, né? Para mostrar que quando você só pensa em você mesmo, você acaba depois sofrendo as consequências, diretamente ou indiretamente. Então, quando nós passarmos a pensar uns nos outros, aí a coisa fica diferente. O Braço colocou, passei 40 anos no trânsito sem ter acidente, né? Só na defensiva. Um dia não foi possível, né? Uma senhora invadir minha preferência e bateu no meu carro, né? Aquela coisa, né, Brás? A gente controla aquilo que a gente pode, né? O incontrolável depende do outro, né?
Namoni colocou, temos o conhecimento, mas não temos a consciência de praticar esses conhecimentos totalmente. É a diferença do intelecto e do moral. Você pode ler, né, eu posso pegar um livro de filosofia, por exemplo, né, bom dia, embaixador. Pegar um livro de filosofia que tem toda a sabedoria, o próprio Evangelho. Eu decoro o Evangelho não como um livro religioso, mas como um livro filosófico. E aí então tudo está decorado. E aí depois que eu acabo, eu pego esse mesmo Evangelho e jogo na cabeça do outro. Que diferença faz isso? Eu decorei todo ele, eu tenho conhecimento intelectual. Só que eu não coloco na prática. Então é a diferença entre o conhecimento e sabedoria. Porque o conhecimento por si só, qualquer um pode ter. Um terrorista tem conhecimento sobre determinado artefato que ele vai usar. Um general sanguinário, ele tem conhecimento de estratégias. Aquele político corrupto, ele tem conhecimento sobre as leis que ele pode burlar. Mas e a parte moral que vai fazer com que você direcione esse conhecimento para uma realização nobre? Aí vem a diferença. O Dudu colocou, né, o prefeito, o governo libera, mas os responsáveis somos nós, né? A gente sabe da letalidade que ocorre e não se manca, né? Continua indo na rua, né? 30 shoppings abrem e tudo mais. E é exatamente o que está colocando, Dudu. Quer dizer, o bom senso não é a lei que determina o bom senso, é a consciência. Então, ou você tem, ou você não tem. Se você tem um pouco, você continua não tendo. Um pouco é melhor do que nada, sim, mas não é o suficiente. Então vamos aqui em frente, continuando com o Miramês, para vocês verem como é importante tudo isso, né? Ele continua dizendo para nós, né? Ele fala que a felicidade dos bons se encontra dentro do coração. O seu maior prazer é, pois, fazer o bem, sem escolher quem deve receber a sua ajuda. É o que disse Jesus. O céu se encontra dentro de vós. Os espíritos felizes já encontraram o céu na sua intimidade. Amar é tudo na sua vida, o seu verdadeiro alimento. Eles não experimentam necessidades quais as dos que ignoram a verdade. Nem têm angústias e encontram nos sofrimentos estímulos para viverem mais felizes ainda. No entanto, a felicidade dos espíritos é proporcional a cada plano que eles alcançaram. Somente os espíritos puros encontram e gozam a felicidade suprema sem mácula. Mesmo que eles estejam em lugares cheios de paixões humanas, eles não se contaminam. São quais os diamantes em meio da lama, brilhando sempre. Há, como já falamos, uma infinidade de graus, onde se vêem espíritos de todas as categorias, gozando a felicidade relativa, mas avançando por saber que ela existe, despendendo esforço e trabalho para a sua conquista. Os espíritos puros trabalham sempre em favor dos ignorantes, em favor de todas as faixas espirituais, por ordem de Deus. Eles são conscientes de que todos alcançarão a luz do coração, despertando o Cristo no centro da vida, deixando assim nascer o sol de Deus na sua intimidade. Os benfeitores da eternidade conhecem que a evolução, o despertamento das almas tem uma sequência, como nos mostra a natureza. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. Passagem do livro de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Espírito algum saiu das mãos do Criador na condição de anjo desperto, para todas as suas qualidades espirituais. Ele surge com a agregagem das faculdades, todas em seu mundo interno, porém para serem despertadas no decorrer dos tempos. Todos os espíritos nascem perfeitos, por saírem do ambiente divino, que é todo perfeição. Porém, nascem sem evolução e vão acordando, como disse Jesus, na sequência que a natureza nos mostra. A lei é a mesma para todos. Ou seja, nessa passagem, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. Cheio na espiga, né? Então nós vimos assim que é um processo gradual.
Ninguém nasce pronto. Então a ideia assim de que nós não somos felizes comparados a que exatamente? Você não é feliz porque você não tem o que comer? Ou você não é feliz porque você não tem o que você quer? E aí então a gente começa a fazer um balanço da nossa existência. Quais são as causas da nossa infelicidade? Essas causas são justas ou são injustas? Se por acaso, diante de uma situação de resgate que eu esteja vivendo, isso me traga um tipo de infelicidade, essa é uma causa justa. Mas a partir do momento em que eu tenho consciência da causa, não do fato em si. A gente lembra que tem aquela diferença entre você ter o fato e você ter a impressão que ficou. Muitas vezes nós não conhecemos a causa, mas nós sabemos pelas impressões que essa causa provoca que isso é compreensível e nós podemos então, através da coragem, da resignação, superar tudo isso. Então, hoje eu estou infeliz por essa condição, mas eu sei que eu posso superar porque a felicidade está ao meu alcance, desde que eu consiga primeiro compreender a causa de tudo, passar por essa transformação, perseverar e no fim eu terei a recompensa, desde que eu faça por merecer. Agora, se eu não compreendo a causa, porque eu simplesmente não tenho esse conhecimento dessas leis, e me revolto com as causas de tudo isso, ajo como se eu tivesse ali todas as razões do mundo para me revoltar. E aí então a felicidade não chega, ainda mais no tempo em que eu desejo, que é o agora, e nem da forma como eu quero, que é através dos prazeres, e aí então, quer dizer, somando todos esses fatores, a catástrofe já está programada. Tudo vai me levar a chegar a uma condição de sofrimento no futuro e dar essa impressão de perpetuar esse sofrimento, que ele nunca acaba. E aí então, quando eu despertar minha consciência, eu vou perceber que eu sou a causa do meu próprio sofrimento. E não simplesmente um sofrimento que me foi apresentado de uma forma aleatória. Olha, não fui com a sua cara, Deus poderia dizer, porque você é muito feio, viu, Hermes? Então você é muito feio e aí então você vai ser castigado por isso. E na verdade não. Quando nós tomamos consciência, aí sim eu vou dizer, não, eu sou o construtor da minha própria felicidade. Essa é a lei geral. Quando se fala cada um segundo suas obras, simplesmente nós despertamos a consciência da responsabilidade que nós temos que fazer, que nós temos. Aí então, através do estudo, através da ampliação do nosso conhecimento, do nosso entendimento, nós começamos a entender o processo. Então eu começo a perceber que no passado teve uma causa, hoje aqui eu tenho a condição de resgatar tudo isso, vai levar o tempo necessário nessa encarnação e talvez na outra, dependendo se eu adiar tudo isso, o esforço que eu tenho que fazer é um esforço muito mais moral do que material. Então a gente começa a ter conhecimento do mecanismo da coisa. A gente começa a ter conhecimento sobre as regras desse jogo. Esse jogo da vida, que tem ali a lei de causa e efeito como causa primária, e principalmente o objetivo, que é a felicidade. Angelina colocou, né, faço assim antes de dormir, né, ao meditar, Passindizinha, né, penso naqueles que às vezes não nos entendem ou nós não entendemos, pedindo para que chegue uma luz até eles e nós. Assim vai passando, aos poucos vamos nos aceitando e os outros também. Foi um amigo espiritual que ensinou, né? Então tá aí é um caminho, uma estratégia de nós nos modificarmos. E até mesmo, né, o Espírito Hamed, ele fala para nós, né, que para alcançar o perdão real, uma das estratégias é você manter uma distância psíquica daquele que é o alvo do seu desafeto, né? E essa distância psíquica não quer dizer uma distância geográfica, física, porque muitas vezes esse desafeto está dentro de casa. Mas a distância psíquica significa, eu não vou ficar remoendo tudo isso, ficar pensando o tempo todo, eu vou seguir em frente. É um desafio, é difícil, mas aí eu começo a acessar outros arquivos da minha memória, lembrando que se eu convivo com um parente difícil, conforme lembra André Luiz, eu sou responsável por ele se tornar essa pessoa difícil. Pois é, Sandizinha, vamos com calma, né? Um passo de cada vez. Vamos em frente aqui, conhecendo a felicidade dos espíritos. Próximo.
968. Contais a existência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Ou seja, né, para os espíritos felizes, eles não dependem mais da satisfação dos prazeres materiais. Mas aí Kardec teimoso pergunta, mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozo? Ou seja, né, se eu posso ter esses prazeres materiais, isso não seria para mim uma felicidade também? Por que eu teria que abrir mão de tudo isso, se para mim isso me faz feliz? E aí os espíritos respondem, sim, de gozos materiais. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. Ou seja, eu estou conquistando a minha felicidade através do acúmulo desse patrimônio que eu vou angariando. Ao mesmo tempo eu vou conquistando a minha posição dentro da sociedade, eu vou conquistando os meus títulos, conquistando ali os meus relacionamentos, conquistando tudo. Isso para mim é felicidade. E aí, como coloca para nós aqui, se por acaso falta alguma coisa, de repente você tem o seu patrimônio, aí acontece uma crise, acontece um problema, você perde tudo. Onde está a sua felicidade? Ela foi embora junto com o seu patrimônio. Então, na verdade, ela não te pertencia. Era apenas uma satisfação uma satisfação de posse que você tinha, que você perdeu quando você viu esse patrimônio sendo destruído. Ah, mas eu sou feliz porque eu tenho essa pessoa do meu lado. No momento em que essa pessoa diz, eu não quero mais continuar do seu lado, a sua felicidade vai com ela. Então, na verdade, você não era feliz, porque a felicidade não te pertencia, pertencia à relação. No momento em que a relação termina, acabou. Por isso, então, quando Kardec faz essa pergunta aqui aos espíritos, ele diz respeito exatamente a isso. Para os espíritos felizes, a ausência dessas necessidades materiais, a gente lembra, né, que necessidade material é uma expressão que geralmente os espíritos ou Kardec utiliza, mas ela tem um significado mais amplo. Porque essas necessidades materiais, nós poderíamos dizer assim, que são necessidades que dizem respeito àquilo que nós vivemos nas nossas relações aqui no mundo material. Então é o caso, por exemplo, de ter relacionamentos, de ter posses, de ter ali um reconhecimento no mundo. Então essas necessidades materiais podem ser tudo isso. Nós vemos, por exemplo, né, uma pessoa que durante a sua existência ela conquistou fama, se tornou uma pessoa importante. Geralmente a gente vê artistas, esportistas, né, que tem aquela fama muito rápida e tudo mais. Aí o tempo vai passando, o tempo geralmente é bastante cruel, ele vai tirando ali a beleza, ele vai tirando a vitalidade, vai tirando a habilidade, e aquela pessoa começa a cair em esquecimento. O que nós vemos na história, na biografia de muitas dessas personalidades? Elas se afundam em depressão, elas começam a fazer ali plásticas, cirurgias para tentar recuperar aquilo que elas estavam perdendo, e a vida começa a entrar numa decadência, não numa decadência material apenas, mas também numa decadência psicológica, porque ela começa a se afundar. Aí vem a embriaguez, as drogas, o isolamento, até mesmo o suicídio. Então essas necessidades materiais a gente pode ampliar um pouco mais, não é apenas eu ter o carro. Porque eu posso não ter o carro, mas ser aquela pessoa admirada e cobiçada na sociedade, e isso para mim é um valor importante. Seria mais ou menos aquela ideia da corrupção, né? A corrupção, ela não é necessariamente material, eu não preciso te dar dinheiro para te corromper. Eu posso te dar influência. A influência também é um tipo de corrupção. Então nós podemos estender isso para várias outras situações. E nós temos, claro, espíritos que, estando mesmo desencarnados, continuam ainda vivendo essas necessidades materiais. Porque eles querem a mesma posição que eles tinham no mundo físico. Então, por isso que Kardec perguntou, mas para os espíritos felizes, de fato, que não têm essa felicidade, ok, mas e para aqueles que têm esses objetos de felicidade? Isso não é uma felicidade verdadeira? E aí os espíritos responderam exatamente isso, que é uma felicidade dos animais. Porque quando você não pode satisfazer mais essa necessidade, aí isso se transforma numa tortura.
A Angelina colocou nas 3 chagas da humanidade que ainda temos, nos impede de ser felizes, né? Então, na verdade, nós temos ali aqueles 5 pilares que eu já falei para vocês, né? Aqueles 5 temas que são sempre problemáticos, né? Então nós temos ali a felicidade relativa ao dinheiro, à fama, ao poder, à inteligência e à beleza. Nós concentramos, se vocês observarem bem, nós concentramos todas as satisfações e prazeres materiais dentro desses pilares, sobre esses pilares. No momento em que você perde um deles, você cai em decadência, porque de fato você não conseguiu alcançar. E é aí que nós vemos então que aqueles que são realmente felizes são aqueles que lidam geralmente com uma vida simples, e a sua felicidade está em proporcionar o bem para o outro. Esse é o papel dos grandes missionários que vêm no mundo, trazendo para nós esse exemplo. Mas esse exemplo nem sempre é observado. Madre Teresa de Calcutá, dá maior força para ela, aquela baixinha, com a carinha invocada, mas super gente boa, era quase que uma santa aqui entre nós e coisa e tal, mas eu prefiro ficar com o meu dinheiro, com o meu reconhecimento, porque eu não cheguei nesse nível ainda. E a gente acha que nunca vai chegar. Mas mal sabemos que Madre Teresa de Calcutá, no seu passado, também enfrentou ali as suas lutas na sua trajetória terrena com as suas necessidades materiais. Então, na verdade, é uma questão de tempo e cada um vivendo a sua trajetória. O Brasil em cima, né? Essas frases veio de uma suposta psicografia, né? Psicofonia, né? Um mantra. Eu sou ressurreição, a vida da saúde do meu corpo. A outra é, né? Eu sou ressurreição e a vida de minhas finanças, né? Ambas repetidas 3 vezes, né? Então, são formas, né? Porque esses mantras também são interessantes, Brás, porque eles trazem para nós palavras de sabedoria, mas muitas vezes nós repetimos, mas não guardamos, né? A nossa boca fala, mas a consciência não absorve. Porque no momento em que a nossa consciência absorve, aí isso se transforma numa filosofia de vida. Continuando, vamos lá. Miramês traz para nós aqui na 968. Ele diz assim: satisfação das necessidades materiais. A felicidade, como se conhece na Terra, tem muitas nuances na sua posição, como situação de prazer. Lembrem, né, que eu falei para vocês que felicidade ela é muito confundida com prazer, com alegria, com conforto, com satisfação e tudo mais, né? Então, por isso é colocar, tem muitas nuances na sua posição. No mundo material, a felicidade é puramente animal, pelos gozos que o homem desfruta por inspiração da carne. Aí mais uma vez, né? Felicidade puramente animal, mundo material, satisfação da carne, tudo isso abrangendo essas ideias, né, de posição, poder, influência, inteligência e tal que a gente tinha conversado. Ao passo que a felicidade do espírito despertado para a vida maior dos bons espíritos é diferente. Em cada degrau da vida da alma que ela já alcançou, a felicidade se mostra de maneira diferente, mas sempre deixa-nos entrever que existe a felicidade perfeita nos planos onde o amor é tudo. Ou seja, né, aquele espírito que já alcança aquele grau de felicidade, ele já percebe aquilo que ele está vivendo, mas ele sabe que tem muito mais do que isso. Ele sabe que vai muito além. Que a felicidade pode ser plena, então ele vai trabalhando para isso e ele começa, através do autoconhecimento, conhecendo ali, passa a identificar as suas dificuldades e luta contra ela. Chaconet colocou, né, a carne é fraca ou a alma, né? Kardec ele tem um texto que fala sobre isso, lá no livro O Céu e o Inferno, que ele diz que o tema é exatamente esse, né? A carne é fraca. E ele coloca, né, que a carne por si só é carne, né, mas na verdade é o espírito que traz ali todos os seus vícios, todas as suas dificuldades, né? Diz ainda para nós então, né, em cada grau da vida da alma que ela já alcançou, a felicidade se mostra de uma maneira diferente,
mas sempre deixa-nos entrever que existe a felicidade perfeita nos planos onde o amor é tudo. Mesmo na Terra já existe, pela evolução do espiritualismo, então ele fala das filosofias espiritualistas de um modo geral, pessoas que começam a perceber a necessidade de trabalhar dentro de si, nas modificações morais, de modo a alcançarem o clima da felicidade. E aí nós tivemos ali vários grandes nomes, né? Na história da humanidade, muitas vezes nós temos aqueles que são reconhecidos pela literatura, pela história, e nós temos outros que passaram de uma forma absolutamente anônima. Vocês se lembram, né? Eu comentei uma vez, tem um programa que passa no canal Globo News chamado Que Mundo é Esse? Eu já comentei deles para vocês. Então é um grupo ali de 3, 4 repórteres, né? Tem matéria que vem 3, tem matéria que vem 4, e eles passam então a visitar locais no mundo para contar um pouco daquele local, dos seus costumes, das pessoas, né? Muitas vezes de uma forma discreta, outra vez de uma forma bastante natural. E num dos episódios eles fizeram ali um programa na África. Não me lembro exatamente que país era, mas ele falava sobre um lixão de produtos eletrônicos. Então países, né, da Europa, da América do Norte, pegavam então esses restos de produtos, de equipamentos eletrônicos, e mandava tudo para esse país. E esse país aceitava, recebendo um bônus para isso e tudo mais. E eles começaram então a fazer uma viagem por dentro desse país. É aquela cena assim que se parece muito com o sertão brasileiro, em que você pega aquela estradinha de terra e você vai, você vê uma casinha lá embaixo, depois você vai, vê uma outra casinha lá embaixo, assim vai. E eles então entraram nesse país e encontraram um pequeno vilarejo, simplesmente no meio do nada. E para nós, né, para muitos de nós, né, que vivemos em grandes cidades, você encontrar uma pequena vila num local como aquele, é natural que a gente se pergunte como é que as pessoas conseguem viver num lugar desse. Passa completamente, Brás, tudo que acontece no mundo, eles estão alheios. Mas o detalhe era que quando eles chegaram nessa vila, começaram a conversar com as pessoas. Aí tinha um homem ali que era um guarda florestal, e a grande preocupação dele era preservar um pouco do que havia de natureza naquele local. E a vida dele, a dedicação dele era aquilo. Ele não tinha ambições. A vida dele era aquilo. E ele foi num outro local também, esses repórteres foram, e encontraram uma casa que era um ponto de assistência. E ali então eram pessoas muito pobres, né? E tinha ali uma senhora muito sorridente, uma pessoa muito amável e tudo mais. E então, conversando com ela, ele começou a perguntar qual era o trabalho que ela fazia. Ela falava, essa casa que nós temos aqui é uma escola de costura. E ela serve para acolher muitas mulheres que têm AIDS na região. E aí então eram 30 mulheres sentadas dentro de uma sala, assim, formando assim um círculo, né? E cada uma contava a sua história e procurava e tudo mais. E o objetivo daquela mulher era manter aquela casa ativa para ajudar essas pessoas. Então é muito interessante quando eu falo para vocês assim que nós temos aqueles nomes de pessoas que se sentem felizes com muito pouco e fazendo o bem para os outros, que nós nunca ouvimos falar. Pessoas lá no meio da África desconhecida, seria uma casa do caminho, né? E o caminho para muitas daquelas pessoas. Então nós vemos assim, mas espera aí, será que eu conseguiria viver daquela forma? Putz, não consigo viver. O programa chama Que Mundo é Esse? Para quem é assinante da Globo News, pode entrar no site dela e depois procurar esse programa e ver lá sobre esse país da África, né? Eles têm vários outros, né? Na Rússia, na Coreia, no Turcomenistão, nos Estados Unidos e vários outros, mas esse da África em especial me chamou a atenção por causa disso. Aquelas pessoas que parecem que não têm qualquer noção do que acontece ao mundo dela, porque a vida delas é um dia depois do outro. Vocês se lembram que eu comentei que assistindo a um Globo Rural, teve ali um poeta, né, que escrevia algumas coisas nessa época de pandemia, então ele falava sobre a diferença entre você viver e você simplesmente existir. E aqui no nosso mundo nós encontramos
grande parte das pessoas que simplesmente existem. Elas sobrevivem um dia depois do outro. Pessoas que não têm perspectivas, não é perspectiva material, é perspectiva espiritual. Porque perspectiva material é assim, a pessoa não tem dinheiro para fazer as coisas, então ela vai vivendo ali, comendo, almoçando, jantando, dormindo, almoçando, jantando e dormindo, fazendo as coisas ali, quase isso. Agora você tem assim aquelas pessoas que vivem sem qualquer consciência de que elas são espíritos reencarnados, de que são espíritos imortais e que vieram para fazer um trabalho de transformação. E dentro desses que fazem esse trabalho de transformação, poucos têm consciência do que realmente estão fazendo. E aí nós temos esse desejo e até um pouco de pretensão de fazer parte desse grupo que já tem um pouco de ideia do que veio fazer aqui. E mais do que isso, ideia do que vem fazer aqui e estar fazendo de fato o que precisa ser feito. Então, como é colocado aqui, só para a gente poder finalizar aqui esse trecho que eu estava lendo, ele coloca para nós assim, né? Mesmo na Terra já existe, pela evolução do espiritualismo, pessoas que começam a perceber a necessidade de trabalhar dentro de si nas modificações morais, de modo a alcançarem o clima da felicidade. E então nós vemos a diferença do que é felicidade para um, do que é felicidade para outro. André colocou, né, com esse programa passamos a conhecer o outro mundo que não temos a menor ideia que estão no mesmo mundo que nós, né? Pois é, a gente sabe que está ali no mapa, mas ninguém nunca foi lá para saber como é que é. E ele continua. Essas pessoas, ao chegarem no mundo espiritual, encontram mais felicidade de compreender as mudanças que deverão ser operadas em seus caminhos. Uma coisa devemos dizer a todos: as paixões nascem na intimidade da matéria, para que o espírito possa lutar e vencê-las. São como que contrastes que, no fundo, educam. Então, quer dizer, o prazer ele instiga, nos impulsiona para nos mobilizarmos, mas ao mesmo tempo ele nos intoxica e cega. Então nós temos que nos mobilizar, e o grande progresso vem desse estágio, nós temos que nos mobilizar sem nos intoxicarmos com essas paixões. Usarmos essas paixões a nosso favor, de uma forma positiva, de uma forma proveitosa. Elas embriagam a alma como o vinho, mostrando a felicidade ilusória, mas que existem outras, e a razão busca essas outras, mesmo na inconsciência, e o tempo nos diz que devemos ter esperança. O tempo é o grande agente de despertamento espiritual, capaz de nos clarear a mente para novos trabalhos, onde a luz passa a despertar valores do coração. Encontramos muitos homens que se sentem torturados até a morte, por não terem condições de satisfazer seus gozos materiais. As paixões lhe trazem a ansiedade à alma, turvando sua vida para que eles venham a pensar em outras vidas e sintam outras modalidades de gozos, o gozo do espírito. O animal, no homem, precisa morrer para dar nascimento ao espiritual. São semeados sempre pelos espíritos nobres pensamentos elevados para todos, sem distinção. Mas os seres humanos, ainda presos às suas paixões inferiores, não favorecem o ambiente para o nascimento das boas ideias. E eis o que acontece. Diz aqui o texto de Marcos 4:7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. Aqui faz parte daquela parábola da semeadura, né? Você joga semente na terra fértil, semente na terra dura, semente na terra com espinheiro. Então, na verdade, são essas ideias, essas inspirações que os espíritos estão constantemente lançando em nossas mentes. Mas muitas vezes nós temos ali aquela terra seca, aquela terra dura, pelo fato de estarmos com um pensamento fixo naquilo que nós achamos que é o motivo da nossa felicidade, e isso tudo simplesmente se perde.
E o detalhe é, né, que quando nós falamos em terra fértil, nós temos sementes de pragas e sementes de frutos que são lançados o tempo todo na nossa consciência. Nós deixamos florescer aquela que mais nos interessa. Então, na verdade, se vem ali uma ideia que para mim é prazerosa e que eu posso buscar essa satisfação, mesmo trazendo um prejuízo, eu vou aceitar essas sementes. Mas depois eu vou ter que fazer aquele trabalho de remoção, aquele trabalho de limpeza, que é sempre mais difícil. Diz aqui para nós: se as sementes de vida são lançadas em todas as direções, em todos os lugares, elas são, por assim dizer, chegando até onde estas também, chegando onde estás também. Prepara-te para recebê-la. Respira esse ambiente de luz, porque isso depende de ti. Não deves reclamar que Deus se esqueceu de ti no mundo. Ele, a bondade divina, dá a todos a mesma medida, só que cada um recebe o que precisa. Receber na pauta da sua evolução, que chamamos de despertamento espiritual. Não te deixas torturar por simples paixão, da qual o mundo da matéria está repleto. Verdadeiramente ela educa, mas se já fazes parte dos que acompanham o crismo e desejas viver a vida do Mestre, aqui acho que é Cristo, né, que deve ter um erro de grafia, que acompanha o Cristo e deseja viver a vida que o Mestre ensinou, não precisas mais desse ambiente negativo. Levanta a cabeça e trabalha dentro do coração, pela força do coração do Mestre. Conhece a verdade, que ela tem o poder de te libertar para sempre. Sê apologista do amor, pois ele, na feição do mundo, e para ganhar corações, é a caridade. Então, quando você fala de fazer apologia ao amor, né, ser apologista do amor, é exatamente ser aquele que trabalha intensamente na difusão do amor. E a melhor forma de divulgar o amor é através da caridade. Caridade de todas as formas. É a caridade material, é a caridade moral, não é apenas para aquele que sofre, muitas vezes é aquele que convive conosco. É a caridade da ação, né? Vocês se lembram? A caridade da atitude, né? Vocês se lembram daquela passagem que eu sempre gosto de mencionar, que muitas vezes nós somos o único evangelho que uma pessoa leu na vida. Então, quando você fala de Jesus, quando ele diz, por exemplo, né, que a semente caiu, né, num lugar árido, caiu num lugar espinhoso, num lugar duro e tudo mais, e não floresceu, não frutificou, mas outra semente floresceu e deu frutos, essa parábola vai se refletir nos frutos das nossas ações. De dizer, por exemplo, nossa, eu gostei do que você fez, obrigado pelo que você fez. Na verdade, ele está vendo simplesmente o bem sendo praticado, cuja origem vem exatamente desse ensinamento filosófico que nós absorvemos. Então, sermos o evangelho que alguém nunca leu é realmente algo muito difícil. Mas nós temos ali, né, algumas passagens da nossa vida das quais nós podemos nos orgulhar e fazer com que elas se tornem cada vez mais presentes. E aí então, quando nós falamos da felicidade do espírito, é aquela história, né, da passagem do Evangelho também que diz que a felicidade não é deste mundo, mas eu sempre gosto de complementar, mas é aqui que ela é construída, é aqui que ela começa. Porque para o espírito ser feliz no mundo espiritual depende da forma como ele viveu aqui. Depende da experiência que ele conquistou, depende das virtudes que ele conseguiu desenvolver. Um espírito não se torna feliz porque chegou no mundo espiritual. A chegada no mundo espiritual é parte de um processo. A pergunta é, como ele chega no mundo espiritual? A Angelina colocou, né, agora no momento a instituição não está funcionando, mas as pessoas estão depressivas, né? Estão com alguns amigos, né? Resolvemos ajudar através do telefone em determinado horário da noite. Estamos a ouvir voluntariamente, está dando certo, qualquer tipo de ação no bem é positiva. Há aquele que precisa de comida, há aquele que precisa de uma palavra, há aquele que precisa apenas de um auxílio para que ele possa se tornar produtivo. O nosso mundo ele é um campo fértil de trabalho
se nós pudéssemos dizer assim que o nosso mundo ele é uma grande fazenda, nós podemos semear qualquer tipo de semente que nasce. E nessa semente nós podemos simbolizar qualquer tipo de ação no bem dentro desse nosso mundo, ele vai ter um efeito positivo. É muito interessante quando a gente começa a conversar com as pessoas a respeito de trabalhos voluntários. Se vocês tiverem oportunidade de conversar com pessoas que fazem esse trabalho, perguntem para elas o que elas fazem exatamente desse trabalho. E aí nós vamos ficar surpresos para ver a grande diversidade de atividades. Tem aquele que faz dentro do seu ambiente religioso, filosófico, mas até mesmo lá dentro, cada um faz um trabalho diferente. Há aqueles que fazem trabalhos sociais. Não, o que você faz de trabalho? Eu trabalho lá numa pequena escola, que eu dou aula para crianças que não conseguem acompanhar a escola e não tem ali recursos para fazer um reforço. E você, o que você faz? Eu preparo cesta básica. E você, toda quinta-feira eu faço lá aquela sopa para levar para moradores de rua. E a gente começa a ficar surpreso de ver, por exemplo, aqui saiu uma nota aqui em São Paulo, uma notícia, de uma senhora de 90 anos que ela fazia crochê. E ela fazia meias para crianças, para recém-nascidos que não tinham enxoval. A especialidade dela era fazer meinhas. E aí então, quando foram contabilizar, perceberam que ela tinha feito centenas de pares de meias que foram para enxovais de crianças que nasceram de famílias carentes, que não tinham roupa para levar para casa. E a notícia, naturalmente, saiu numa época de inverno. Aí você pega aquele outro, o que você faz? Olha, eu tenho uma instituição que eu ajudo lá idosos ou pessoas com deficiência a se locomoverem, a saírem um pouco de casa, passearem, qualquer coisa assim. Então você vai vendo tantas e tantas formas de você praticar o bem, que aí a gente pensa assim, olha, você só não faz se você realmente não tiver possibilidade ou você não tiver vontade de fazer. Porque sempre há algo para fazer. E não necessariamente de uma forma institucionalizada, de você estar vinculado a uma instituição para você fazer isso. Você pode fazer na rua, no seu dia a dia. E a forma que nós temos de fazer com que esse evangelho seja colocado em prática para que repercuta de uma forma positiva nessa felicidade que nós desejamos alcançar. Quem não vive o bem no seu dia a dia não vai ser um espírito feliz. Porque a felicidade depende do bem que você faz. Porque o bem transforma. O Brás lembrou, no livro Violetas da Janela, a Patrícia narra uma casa, jardim de crianças, de espíritos que passaram por lá, muito criança, e fica esperando a recomposição perispiritual dentro do tempo necessário. E de lá também tem muito trabalho. E qualquer trabalho no bem, Brás, é um trabalho positivo. E aí então cada um vai trabalhar dentro das suas possibilidades e das suas condições. Angelina colocou, pessoas até de outros segmentos religiosos nos procuram, muito bacana mesmo, Angelina. O Elcio colocou, ao acordar dando bom dia, a própria educação já é caridade. As palavrinhas mágicas, bom dia, com licença, obrigado, por favor, são as palavrinhas mágicas que, se você lança isso com sinceridade e você consegue tirar um sorriso do rosto daquela pessoa que é o seu interlocutor, você acabou de fazer caridade naquele momento. Porque quando você disse bom dia e aquela pessoa sorriu, teve aquele outro que ofendeu e que estragou o dia dela. André colocou aqui embaixo, é muita, mas muita gente ajudando, só não há divulgação. Como dizem, o bem é tímido, É tímido e silencioso. O importante é que cada um guarde na sua consciência, André, o bem que faz. Porque a gente lembra que a nossa felicidade, ela não vai ser de acordo com a publicidade que é feita. É realmente com a sinceridade que cada um faz. E essa sinceridade depende essencialmente da consciência que cada um tem. A Angelina colocou, assistiu uma reportagem que uma senhora que fazia coxinhas foi para a rua, troca por máscara para doar, Olha que bacana, Bem legal. Então, quer dizer, além da boa vontade, ainda tem a criatividade. Dudu trouxe para nós, Alírio de Oliveira, Obrigado pela participação, seja sempre bem-vindo. Trouxe para nós aqui, toma a minha casa, entre em minha casa, a casa do pobre que te quer bem, o pobre rico de felicidade.
porque tenho a minha família, entre esposa e meus filhos, a felicidade real. A parte que me cabe nessa beleza, que foi prescrita por ele, sim, por ele, assim programada. Somos os eleitos das virtudes e dos erros traçados num caminho bem atrás dessa vida de agora. Ah, que felicidade! Caminhar nesse aprendizado do que causei na outra família. E agora, nessa outra vida, a fortuna me chega e a minha alegria de ver que tudo que fiz era errado, hoje está dando certo. Porque a hora foi chegada e a vontade do melhor a se cumprir foi realizada. Felicidade, sim. A família unida num só destino. Tristeza aqui não. Agora a porta da minha casa aberta ao meu coração. Pode entrar. A casa da felicidade aberta a ti. Toma minha casa. Seja feliz conosco. Felicidade, sim. Então tá aí, né, uma bela poesia para aquecer e encerrar aqui o nosso dia, né, alegrar aqui o nosso estudo, que mostra exatamente isso, né, a porta do coração está sempre aberta. Então façamos isso também, né, porque do contrário nós viveremos um individualismo e nós não somos seres individuais. Nós dependemos dessa relação com o nosso semelhante. André colocou, né, o complicado é quando enviamos bom dia como uma mensagem positiva e a pessoa não gosta de receber nem enviar nada, né? Temos que respeitar, sim. Cada um vive. Aquela história também, Andréia, que nós conversamos uma vez, Joana de Ângeles disse que muitas vezes as pessoas que recebem um gesto de caridade respondem com aspereza, né? Manda uma resposta difícil, diferente daquela que nós esperávamos. O problema, como Joana de Ângeles diz, é que essa caridade que nós fazemos agora, ela não é capaz de superar as dores que essa pessoa viveu durante a sua trajetória. Muitas vezes ela foi magoada, ela foi agredida, ela foi incomodada, e aí então aquele bom dia sincero que você põe acaba não sendo bem recebido, porque o outro tem ali as experiências pessoais dele. E nessa época em que nós temos essa comunicação virtual, as pessoas se sentem muito sensíveis a qualquer tipo de provocação, porque pelo fato dela de estar protegidas por um equipamento, ela acha que ela pode dizer aquilo que ela bem entende. Então nós vemos que as pessoas estão muito agressivas hoje. Você faz um comentário qualquer, pode até ser um comentário infeliz, de uma interpretação errada que você fez, e de repente as pessoas respondem com agressividade, e elas não fariam isso se estivessem pessoalmente com você. Mas no meio virtual elas acham que pode, porque elas não te veem, não estão perto de você, muitas vezes nem te conhecem. Então é uma diferença que existe no nosso mundo hoje, né? Eu respeito, mas fico triste, né? Porque sei que a pessoa está sofrendo, né? Está sofrendo muitas vezes porque ela mesma semeia o sofrimento, né? Então infelizmente esse é o drama que nós encontramos hoje, né? Sim, teve prece inicial, Angelina. Nós fizemos. O Hermes colocou, né, a não ser aquele que já tem consigo de outras existências, o indivíduo precisa de tempo para adquirir certa educação. Exatamente, né, o Hermes, que foi que o Joana falou, né, as experiências que as pessoas vão vivendo durante a sua trajetória, não apenas a trajetória de agora, mas a trajetória espiritual dele, muitas vezes fez com que ele se tornasse indiferente, endurecido, agressivo, na defensiva para tudo. Então, né, e é um trabalho difícil para essa pessoa quebrar tudo isso, mas é claro, ela está atenta a você, ela está de olho em você o tempo todo para aprender as suas virtudes. Olha a resposta agora, hein? Agora eu quero ver, hein? O Elcio colocou, né? A pessoa nessa situação não está bem consigo mesma, né? E alguns estão estão a rodeá-la, né? Estão de fato, né? Assim, a gente abre o nosso campo mental para essas situações, né? Como foi colocado por Miramês aqui um pouco atrás, né? Ele diz que os espíritos lançam semente o tempo todo.
E não apenas os bons espíritos, mas outros espíritos em condições medianas, espíritos numa condição de desequilíbrio, espíritos maus efetivamente, né? Lembrando que o mal nada mais é do que a ausência do bem, mas o resultado ele é sempre prejudicial, sempre nocivo. Eles estão lançando o tempo todo, é a questão da sintonia. Lembra que os pensamentos que são emitidos no plano espiritual, isso porque nós estamos falando do plano espiritual, né? Mas aqui no mundo físico não é diferente, né? Nós somos estações de rádio lançando nossos pensamentos para todos os lados. Se eu mexo no meu dial ali e eu sintonizo com aquela estação, vai depender se eu vou gostar dela ou não. Se eu não gostar, eu saio. Se eu gostar, eu continuo ouvindo a sua, entre aspas, ouvindo a sua programação. E essa programação vai ser o que vai alimentar os meus pensamentos, as minhas ideias. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje, né? Não tem aqui o... Eu não vou entrar na próxima questão porque ela vai acabar estendendo aqui o nosso horário. Paramos aqui na questão 968. Né? Nós estamos devagar e sempre, né? Porque cada uma dessas mensagens trazem para nós esses comentários de Miramês. A gente vê como é profundo estudar tudo isso com calma, analisando as circunstâncias do nosso cotidiano, trazendo para a nossa realidade a doutrina espírita. Porque do contrário, a gente tem aquela ideia de que nós estudamos a doutrina espírita apenas para conhecer o mundo espiritual, para aqueles espíritos que estão lá na frente. Não é para nós ainda, porque nós não chegamos lá. E aí vem ali o doce, na verdade doce não, né? O amargo engano. Porque na verdade nós achamos que os espíritos são felizes lá, mas que eles não viveram aqui para poder chegar até lá. Quando nós compreendemos que nós estamos no mesmo caminho, só que em tempos diferentes, né, e em espaços diferentes, nós sabemos que o nosso destino também é o mesmo. A única diferença é que alguns já foram, outros estão indo, como é o nosso caso, e assim nós esperamos sempre, e outros nem chegaram aqui ainda. E infelizmente, para a grande maioria dos habitantes do nosso planeta, né, nós encontramos ainda esse individualismo, essa falta de compreensão, as pessoas vivendo de uma forma bastante pragmática. E viver de uma forma pragmática é muito problemático. Porque viver de uma forma pragmática, você vive de acordo com as necessidades do momento. Você dança conforme a música. Então, se as pessoas são agressivas, você fica agressivo. Se as pessoas são boas, você fica bom. Se as pessoas fazem caridade, você quer fazer. Se elas não fazem, você não faz. E assim é o que acontece no mundo todo. Mas da nossa parte, nós saímos desse pragmatismo e começamos de fato a assumir o controle das nossas ações, tendo um objetivo. Eu quero fazer isso porque eu quero alcançar essa condição. E não é nem por uma questão de troca, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, se você for uma pessoa boa, em troca você vai ser feliz. Não, só o fato de ser uma pessoa boa já traz para nós a felicidade. Então, na verdade, aquela felicidade futura, que nós achamos que é um local que você vai chegar, que lá você vai ser feliz, a gente começa a perceber que, na verdade, a felicidade é um estado que vai acontecendo dentro de nós. É o prazer de você fazer, é o prazer de você não fazer. É o prazer de você compartilhar, de você aprender, de você ensinar. Tudo aquilo que você faz como espírito imortal e não como um indivíduo que tem, ou que é, ou que está aqui no mundo material, mas aquilo que você faz pela vontade de fazer, pela vontade de ver esse bem se proliferar e de ver esse evangelho sendo colocado na prática, esse resultado já é a felicidade para nós. E a tendência é, como foi colocado para nós aqui pelos espíritos, no plano espiritual existe ali uma infinidade de estágios diferentes. Mas aí nós acrescentamos, sendo espíritos imortais, nós não deixamos de ser espíritos pelo fato de estarmos encarnados. Nós continuamos sendo espíritos. Então, essa mesma infinidade de estados de felicidade também nos pertence uma dessas condições. A Ana Moni colocou, né, peço tanto a Deus para me tornar efetivamente uma pessoa boa de verdade, mas está complicado. Complicado nada, é uma luta. Toda luta que a gente tem que abrir mão de nós mesmos para poder viver essa nova condição é uma luta contínua. Porque do contrário, a felicidade seria